Olá, querida fraternidade de luz, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, vamos lá para mais uma orientação Yin e Yang. Gente, gostaria de agradecer as pessoas que estão me procurando aqui do canal, fazendo leituras. Está sendo muito importante esse contato nosso, até para desconstruir algumas crenças que vocês criaram em relação a mim, né? Então eu estou muito feliz. Essa semana eu atendi muitas pessoas que estão aqui há muito tempo e não tinham feito leituras comigo, né? Então eu convido quem não veio ainda a fazer uma chamada de vídeo, a começar o processo real do despertar, né? Com você tendo uma pessoa que você conversa ali cara a cara e você tem uma visão totalmente diferenciada do mundo, tá? Eu convido vocês a entrar em contato e agendar a sua orientação, a sua leitura, ok? Bom, eu estava mexendo aqui, arrumando espaço para fazer essa leitura e eu acabei encontrando um oráculo dos acordos espirituais. Acho que esse oráculo foi feito pela Aline Schutz e eu comprei há alguns anos atrás e eu cheguei a usar nas leituras, mas daí eu deixei de lado. E o espiritual me apontou ele e pediu para mim fazer uma leitura aqui direcionada à parte espiritual, né? Que eles vão me ajudar a criar uma leitura específica para esse canal, fora a leitura Yin e Yang, né? Então, já avisando vocês que em breve vai sair outro tipo de leitura, mas é ligada bastante ao espiritual, tá? Porque esse oráculo, ele fala dos acordos espirituais. E eu, Natália, falo muito de acordos espirituais, né? Eu tenho esse sistema de crença ligado a tudo é contrato, tudo é um acordo. E então, em breve vai sair uma leitura sobre isso, né? Bom, um formato de leitura, que daí você vai poder adquirir se você quiser. Aí eu estava mexendo, saiu essa carta aqui. E é pertinente a tudo que eu venho passando nos últimos dias e semanas. Nem sempre as pessoas estão comprometidas em evoluir, diante de todos os percalços que surgem na trilha deste caminho do autoconhecimento. Isso aqui, né, veio a calhar muito porque nos últimos dias eu estou passando por uma cura, eu sempre passo por cura, por isso que quem me conhece sabe que eu já liguei o botãozinho do F faz tempo para o mundo, porque realmente eu não me encaixo em nada, no sentido de estatística, né? Porque o meu corpo ele funciona de um modo totalmente atípico, o jeito que eu vejo o mundo é atípico, e então assim, eu realmente tenho toda uma transformação que eu não tenho como ficar me comparando com ninguém. E nos últimos dias eu tenho estado bem irritada e eu sei que a maioria de vocês também. Isso tem a ver com o movimento que está acontecendo, tanto espiritual, quanto energético, quanto a nível físico. Depois do Covid, a gente está tendo muitas interferências na atmosfera do planeta, tá? Muitas interferências não só ligadas a energias, mas bactérias, vírus que a gente nem consegue identificar e o corpo está sendo atacado, modificado, mutado a todo tempo. Então é um momento difícil que a gente está vivendo a nível de humanidade. Né? Tem várias explicações, vários tipos de doenças sendo identificadas, né? Tudo sendo aí identificado, né? Tem muita coisa acontecendo nesse momento. Mas sobre o meu trabalho,
eu, eu tenho identificado muito essa questão da dificuldade das pessoas em passar pelo processo, né? Eu sei que é um processo muito difícil, é um processo, como eu disse, se você for uma pessoa mundana, você não passa, você desiste, né? Porque você vai buscar referências no mundo. E o mundo, já falei, que pessoas que estão ligadas ao espiritual ou tá preso, ou babando, ou excluído da sociedade, tá? Quando você busca respostas do mundo. Ou você é um fracassado, perdedor, derrotado. Então, assim, é difícil você se levantar quando você é uma pessoa do espiritual no mundo. Geralmente você vai se afundar. Ou vai se afundar no remédio, ou vai estar no manicômio, que nem existe mais, né? Clínica psiquiatra. Você vai estar excluído usando droga, com dependência emocional de alguém. Então você tem que buscar ferramentas diferentes. Mas como eu disse, nesses últimos dias eu tenho visto o quanto as pessoas têm dificuldade de compreender o processo e de compreender que o processo de despertar de consciência é um processo de renúncia. Renúncia de quem você é. Você vai desconstruir mesmo. E tem momentos do processo que você é como se você tivesse vazio, porque você deixa de se identificar com aquele eu do seu passado e passa a ter que construir um novo eu. E esse espaço, né, esse vazio que estabelece num determinado período, diferente para cada um, é um período assim de silêncio, é um período de escuridão, de você entrar para dentro e buscar a luz do espiritual mesmo. Só que eu vejo que quando você é uma pessoa do mundo, né, assim, que tem muitas crenças do mundo, você se desespera nesse período. Se desespera e acaba apelando por remédio, apelando, não sei, para ficar em cima da cama. Então, assim, é um período assim que você vai ver quem você é e você vai ter a escolha de permanecer numa mentira ou a verdade. Então, quando eu peguei essa carta, veio a calhar com toda essa angústia momentânea do meu trabalho em relação às pessoas que me procuram mesmo, né? E acham que tá nesse... não, eu sou desperto. E daí você vai conversar com a pessoa, ela não tá desperta. Ela simplesmente mergulhou numa quantidade de curso de autoconhecimento, mas ela não despertou para quem ela é, né? Porque o despertar ele tá ligado a quem você é. Quem você é realmente? Qual que é a máscara que você usa? Qual que é a mentira que você contou para você sobre o mundo, sobre a sua vida, que você agora vai ter que ver? E daí, né? Porque até você tá dormindo, tá tudo certo. Você fala lá as lorota e que o fulano é culpado, o ciclano. Mas depois você desperta, você fala, meu Deus do céu, e agora? Né? Então, quando chega nesse momento, tem muita gente que a vergonha é tão grande de quem é, que não aguenta olhar para o espelho. Então, assim, acaba dando passos para trás, sabe? E realmente eu volto a falar, eu vi muitas pessoas que voltaram a dormir. Voltaram a dormir, vocês acreditando ou não, vocês achando que isso é possível ou não, mas diante dos meus olhos eu tô vendo.
muitas pessoas voltando a dormir mesmo. Enfim, então vou ler de novo essa frase. Nem sempre as pessoas estão comprometidas em evoluir, diante de todos os percalços que surgem na trilha deste caminho do autoconhecimento. Então, o autoconhecimento, você vê quem realmente você é para poucos. É para poucos mesmo, porque é um mergulho profundo nas suas fragilidades, tá bom? Então é isso, vamos lá. Vamos iniciar aqui. Peço ajuda aos meus guias e mentores espirituais que estejam aqui nesse momento, me orientando na orientação Yin e Yang. Vamos ver qual que é a frequência do Yin nesse momento. Aventura e a coragem, criança. Bom, vamos falar um pouquinho da energia Yin hoje, né? Que eu tô com energia para isso. O que eu observei nas últimas semanas, gente? O Yin tá muito fragilizado. Mas assim, muito fragilizado mesmo, sabe? Vamos colocar o feminino. O feminino tá muito fragilizado. E o masculino, eu vejo que o masculino, assim, tá com alguns receios e medos. Então, tá um misto, assim, que eu consegui identificar nas consultas, né? Eu peço, assim, que as meninas que estão se sentindo com muito medo, as meninas, vocês tentem entrar no laboratório, porque no laboratório a gente vai fazer acasalamento energético entre eu e vocês. Então, eu ativo vocês espiritualmente. Entende? Por isso que as pessoas que entram em contato comigo, elas mudam, elas se sentem felizes, porque energeticamente é como se você encontrasse um parceiro ou uma parceira. Então você avança, sabe? A minha frequência, meus guias e mentores trazem esse benefício, esse dom. Então, entre em contato, faça o laboratório, invista em você, né? Tem pessoas que passam 40, 50 anos buscando, vem buscar aqui dessa fonte. Uma fonte que não está prostituída, tá? No sentido de vivenciar a matéria, né? De corrompida com a energia da matéria. Então, tenta pensar nisso, tá? Então, o Yin tá numa nova aventura. Eu vejo assim, o Yin tá no momento de redescoberta do mundo. A energia da criança aqui tá falando de um novo início, né? Tá falando de uma nova terra, tá falando que o Yin passou por um processo, está passando por um processo difícil, né? Através de um grande atrito, o Yin está nascendo de novo, né? A esperança está nascendo, mesmo num terreno que não é tão... não é que não é adequado, é um terreno que parece que não daria nenhum tipo de fruto e está nascendo ali, né? Então eu vejo assim, que o feminino está numa nova aventura, o feminino está caminhando em lugares que nunca foi, né? Então mentalmente o feminino está se permitindo, né? Está se permitindo caminhar ao novo, ao aprender, né? Então, essa frequência aqui do feminino é uma frequência de novidade, tá? Vamos ver a frequência do masculino. Qual a frequência do masculino? Criatividade e espírito brincalhão. Ambos, né, vão soltar aquela frequência confusa que eu disse que eu identifiquei na última semana. Então, aqui fala que o que estava sendo depurado, por isso que estava essa confusão, a partir dessa semana vocês vão sentir uma leveza,
tá? E esperança. Poder de criatividade muito alto, né? Vocês criando as coisas, tanto o feminino quanto o masculino. Então, quer dizer, o ritmo vai voltar, né? Vai voltar. E aqui fala que fechou um ciclo de perturbação, repressão aqui, tá? Foi uma travessia que tanto o masculino quanto o feminino passou a nível mental. Nesse momento, há uma nova orientação, uma tranquilidade mental, tá? Até mesmo vocês vão sentir assim que o humor de vocês estará diferente. Vocês rindo mais, brincando mais, se divertindo, tá? São todas as aí. Esses são os sinais que vocês vão observar que a nova frequência vocês já estão vibrando, tá bom? Bom, aqui do oráculo terapêutico, eu vou tirar uma cartinha que fala de ajuda. Qual tipo de ajuda vocês devem procurar? Então, na energia feminina, qual que é o tipo de ajuda que o feminino tem que procurar nesse momento? Ajuda profissional, o feminino. Vamos ver aqui o masculino, qual tipo de ajuda o masculino tem que procurar. Vamos ver. Seres de luz e animais. E meditação aqui, tá? Então, quer dizer, o masculino precisa se conectar ao espiritual e aos animais para ter esse poder de criatividade. O feminino ajuda profissional, porque está entrando num campo novo, desconhecido, tá? Então, precisa ali de uma orientação na matéria, ok? Vamos ver aqui qual que é a frequência hoje do feminino. Qual é a frequência do feminino? O eremita e o 2 de copas, tá? O que eu vejo? A frequência no passado recente do feminino. O cavaleiro de paus, rainha de espadas e o 2 de copas. O feminino decidindo cortar uma frequência instável, tá? Ligada às parcerias, tá? Parcerias aí que o feminino tem algum tipo de conexão, afinidade. Então, o feminino decidindo cortar temporariamente aqui e se isolar. Tem uma energia de isolamento de um caminho individual, tá? É uma energia de Mercúrio aqui. Alguns de vocês, não sei por que eles estão falando a necessidade de reposição de Mercúrio, não sei. Porque agora os meus guias, é outra coisa que eu tenho que ver, a parte de mexer com metais. Eu tenho que ver isso, é tanta coisa. Enfim, aqui essa energia de Mercúrio é uma energia de mudança de direcionamento. Aqui na vida prática tem alguma coisa ligada à organização de dívidas, organização de receitas, exames, cardápio de alimentação, questões burocráticas. Aqui também eles estão falando de um filho ou uma filha de virgem, uma criança de virgem, também precisando de ajuda profissional, tá? Aqui a frequência do feminino tá: dedique-se a você. Então, eles estão pedindo, eu vou abrir hoje uma live no Poder do Oculto. Provavelmente a hora que vocês estiverem vendo esse vídeo já tá a live no Poder do Oculto sobre pais e as crias, né?
a responsabilidade. Enfim, o feminino aqui está olhando no horizonte sozinho e pensando no novo caminho, no novo direcionamento, mas aqui o feminino decide seguir um caminho sozinho, tá? E é uma energia assim que o feminino consegue sentir a segurança de que pode gerar o que é necessário sozinho, tá? É um novo caminho aqui para o feminino. E aqui tem uma energia de servir a si. Vamos ver aqui o masculino, qual a frequência do masculino? A força. Ambos estão numa energia de arcano maior, né? Então é uma pressão do espiritual sobre. Então o feminino está tendo uma pressão para se priorizar e se organizar, limpar. Até limpar mesmo, limpar a casa, organizar a vida, tá? Organizar, se centralizar. E o masculino está na energia da força, que é uma energia de criatividade, porque está ligada a leão, o sol está em leão. Então aqui o masculino também está sendo convidado a se controlar também, tá? 7 de copas. O masculino estava se deixando muito levar por uma energia emocional. Então aqui nessa nova fase, o masculino vai ter que controlar, porque estava com muitas possibilidades, e agora entra essa energia da força. Alguns masculinos, o feminino estava controlando. Então aqui fala que vai finalizar, tá? Vai finalizar porque o masculino ele vai entrar nessa frequência de equilíbrio. Outro detalhe aqui também é que o masculino ele vai estar ligado a uma equipe, um grupo, que vai ajudar esse masculino a produzir algo, tá bom? Tem uma criação do masculino aqui que vai contar com a ajuda de outras pessoas. Pode ser amizade ou um grupo ligado ao emocional. Porque assim, o masculino ele precisa concentrar essa frequência água. Ele precisa deixar de dispersar. Então vai concentrar num grupo isso para que ele consiga criar algo de valor, tá? É uma energia de controle mesmo. Vamos ver o que o espiritual espera de ambos. Rei de paus e a temperança. Super interessante isso, porque aqui o espiritual quer que ambos avancem, ambos. Só que aqui o espiritual fala que nesse processo de avanço é necessário que seja deixado para trás algumas verdades que não são tanta, não é verdades. Eu acredito que tem algumas sabotagens mentais, algumas ideias ali, algumas crenças que esse feminino e esse masculino eles precisam, né, avaliar, porque não tem como seguir esse novo caminho com mentiras. Tem coisas que tanto o masculino e o feminino de bagagem carregam como verdades que não são. E aqui essa última tarefa, antes desse grande avanço que tanto o feminino quanto o masculino vão fazer, essa última tarefa, o 9 de paus, é esse isolamento para avaliação, né? Aqui das crenças, porque a gente tem Sagitário aqui, que é a temperança. A gente está falando das crenças,
tá? Tanto o feminino quanto o masculino tem crenças que não são verdadeiras, né? Eu estava reparando, os meus guias estão atualizando o meu sistema de crença e tem coisas que daqui para frente eu vou falar do modo diferente, né? Eu reparei essa semana que eu estava pensando numa situação e eles falaram, não, não é assim. E me mostraram como que é. Ontem também pela manhã, eles estão me chamando muita atenção sobre crianças. Isso já tem na minha frequência há alguns anos, mas ontem eles falaram algumas coisas que eu preciso passar. E então, assim, eu tô vendo que tem coisas que serviram até um momento, só que daqui para frente não vai servir mais. Então, é esse 7 de espadas. Então, são coisas ali que às vezes a gente pega do terreno do outro ali, da quitandinha do outro, leva pra gente, mas que daqui para frente não vai fazer mais sentido. E aqui tem a ver com as crenças, filosofia, religião, estrangeiro, né? Tem algo aqui que precisa ser abandonado. E como a energia do feminino está no eremita e foi pedido ajuda profissional, o eremita às vezes é um médico ou um guia espiritual, tá? E no caso do masculino, se a gente pensar aqui, né, que o masculino ele também está precisando de cura, porque é energia de cura do sistema de crença. Aqui está falando quem vai ajudar o masculino é um grupo, que pode ser amigos ou pode ser sociedade também aqui, tá? Que vai ser um grupo que vai colaborar com esse abandono de crenças limitantes, tá? Sabotagens também. Então, aqui, depois disso, tanto o masculino quanto o feminino estarão aptos a avançar, tá? Avançar. Até para desbravar mais o rei de paus e buscar novas crenças. Aqui está falando de conversas, está falando de trocas profundas, tá? Com o eu superior. Então, é isso que vem aí para os próximos 28 dias. Vamos ver aqui o sentimento do feminino com o masculino. 4 de espadas e o carro. O feminino estava avançando, né? Essa frequência de avançar, eu tô com força, só que agora o feminino entra num processo de pausa. E a gente pegar aqui o eremita e o 4 de espadas, mostra que o feminino está no momento de recuperação de saúde, recuperação das finanças, recuperação do poder, de motivação, de organização da vida. O feminino está em pausa em relação ao masculino, em relação à movimentação. Então, aqui fala de descanso, tá? De reflexão, de foco em si. Então, nesse momento, está congelado, tá? E estava avançando, mas agora não está mais. Vamos ver o sentimento do masculino com o feminino. 5 de espadas e o 2 de copas. Então, o masculino, ele está tentando chegar no feminino, né? Tentando resolver alguma situação. Só que o feminino cortou esse 2 de copas temporariamente. Aqui tem um afastamento, mas é porque o feminino, eu acredito que já refletiu que tem uma divergência. Porque o 5 de espadas, ele mostra que o feminino o masculino tentando resolver alguma coisa com o feminino, só que vai ter divergência. Então, é como se o masculino, ele tivesse ali um passo à frente, querendo resolver, só que o feminino compreende que precisa se organizar, precisa refletir, curar, para ter esse confronto com o masculino.
porque o feminino está um passo ali atrás, né? Mas não é que tem essa... Só para vocês entenderem que o masculino está no momento, o feminino outro, né? O feminino está numa nova jornada. E como eu disse na outra leitura, esse masculino, ele está no passado. Ele está no passado no sentido do modus operandi, tá? No modus operandi ali. Então, querendo ou não, o que o masculino traz é uma maneira antiga de resolução. E essa maneira antiga, o feminino já sabe que vai dar conflito. Então, o feminino está em pausa, tentando desconfigurar esse sistema de crença para tentar absorver alguma coisa nova para trazer um resultado para esse masculino mesmo. Então, assim, tá um rolê muito intenso, porque se a gente pensar que são energias novas, são para ambos. Só que na hora de avançar, o masculino ainda não recebeu o download completo. Ele vai precisar desse grupo, ele vai precisar desse auxílio dos universitários, né, para que ele consiga energeticamente criar alguma coisa diferente, né? E o feminino ali no processo ainda de eu preciso me atualizar, porque se a gente pensar, olha como é o esquema. Se a gente pensar que quem cria é o feminino e o masculino está querendo criar, só que é uma coisa antiga. O feminino fala, não vai criar agora porque eu tenho que me recompor, eu tenho que trazer algo do espiritual diferente, o meu útero tem que ter algo diferente para que você introduza e a gente gere alguma coisa diferente. Então, esse masculino, ele precisa se unir a um grupo, trazer essa nova frequência, fazer o download do novo, e o feminino, enquanto isso, está se preparando ali para receber esse novo, para conceber o novo. Porque o feminino compreende que se for agora, nesse momento, não vai criar nada novo. Então, aqui o feminino tem essa consciência. Eu estou entrando numa nova frequência. Eu estou tentando introduzir coisas novas, mas eu preciso descansar, eu preciso me organizar. Sabe assim? É a prática da vida. É a prática. E o masculino não, ele quer se conectar, sabe, forçar situações aqui, não, eu vou alcançar, sendo que não é o momento. Então, essa energia da força vem colocando o masculino, de certa maneira, numa posição de você precisa se equilibrar, e até a gente pode pensar em algum tipo de limitação. Nossa, até gaguejei. Algum tipo de limitação a nível jurídico, tá? O masculino, ele pode estar sendo freado pela justiça, tá? E não pense só em justiça criminal, mas pode ser uma justiça mexendo com a parte administrativa punitiva, uma multa. O masculino, ele está sendo freado para ele não alcançar uma resolução, porque se ele alcançar a resolução agora, ele vai criar algo errado. Então, está tendo uma restrição na energia masculina de avanço na matéria por causa disso. E o feminino está ali em pausa, tentando reorganizar a situação para ter um resultado diferente. Olha o rolê, tá? Vamos ver aqui o pensamento do feminino em relação ao masculino. Rei de ouros e o 3 de copas, tá vendo?
o feminino sabe desse grupo que vai trazer algum tipo de valor para o feminino, para o masculino. O feminino sabe. Lembra que eu falei na última leitura que o feminino ele é astuto, ele está fazendo a caminha do masculino. Ele está fazendo, porque quem criou o masculino e o feminino, quem que gera? Então, se você está gerando, o que você está gerando? É a energia da força. A força é leão. Leão, na astrologia, é o filho, né? É o pai, é o sol, o seu eu sou. O que você é capaz de criar, casa 5? O que você cria? Entende? A energia da criação. Então, se você é o feminino, o que você é capaz de criar? O que o seu útero gera? Vocês estão vendo que é profundo isso? É profundo. Então, o masculino, o feminino, quando ele pensa, ele fala, tá, o masculino está envolto num grupo, um grupo de água, né? Um grupo sensível. Então, o que esse grupo ele pode oferecer materialmente de valores para esse masculino, para que quando esse masculino chegar até o feminino e tiver o acasalamento, a gente consiga gerar algo próspero, algo grande, que cresça bonito, saudável. Isso eu estou falando de projetos, não estou falando só de filho não, gente. Filho, criança. Tá? Então o feminino pensa no masculino, pensa no rei de ouros. Mas é um rei de ouros que está sendo construído pelos 3 de copas. Tá? Então, o que o feminino quer é que esse masculino ele tenha uma estrutura mesmo, valores, para que quando tiver o acasalamento, esse útero receba o melhor material. Estou quase entrando na genética, né, gente? Profundo. Então, ó, quero um bom material, hein? Eu quero ali selecione. Tem alguém que vai fazer inseminação artificial. Inseminação artificial. Meu Deus do céu. Vai lá selecionar os óvulos, o melhor espermatozoide lá. Falar assim, ó, eu quero um mais saudável. E é mais ou menos isso que está acontecendo, tá, gente? A nível da matéria. Então, o feminino pensa que o masculino ele tem que ter essa energia do rei de ouros, que é uma energia segura, é uma energia próspera e é uma energia de trabalho, né, de segurança, de valores, tá? É isso que o feminino quer alcançar. Com toda essa reestruturação do feminino, com todo esse processo de pausa, de cuidado, de organização, de rotina, de doença para alguns casos. Vamos ver aqui pensamento do masculino em relação ao feminino. 8 de paus e o 9 de paus. Exatamente, o masculino aqui, o que ele está pensando? Ele está muito na energia 8. A energia 8 tem a ver com o esforço, tá? Você ter que fazer um esforço redobrado, né? Um esforço redobrado, dobrado, tá? Você ali tem que se esforçar mais, né? Então, eu vejo aqui que o pensamento do masculino é que talvez o feminino iria bloquear aqui. Mas o que eu tô vendo é que o masculino ele vai receber algum tipo de comunicação do feminino.
tá? Porque aqui tem alguma comunicação que já entrou na frequência do masculino. Então, aqui vai ter um movimento aí inesperado do feminino. Então, o masculino, ele para em algum momento e pensa em uma comunicação que o feminino vai fazer. Vamos ver aqui qual que é a intenção do feminino. Pajem de copas e o julgamento. Então, o feminino, ele vai introduzir uma energia afetiva, amorosa diferente. Já era o intuito do feminino, né? Abastecer o masculino diferente. Então, vem de novo o pajem de copas. Eu acho que na última leitura saiu o pajem de copas, falando desse frescor que o feminino vai trazer, ligado ao amor, né? O início. A energia do pajem é aquela sensação de estar apaixonado, né? De envolvimento. Sabe quando você tem aquela inocência de demonstrar amor, de demonstrar carinho? É como se fosse criança, né? Quem já se apaixonou de criança, tinha aquela amiguinha, aquele amiguinho, sabe o que eu tô falando. A gente não tem vergonha, né? A gente quer ficar perto da amiguinha, do amiguinho, porque a gente gosta, né? De ficar perto dos amiguinhos. Aí a gente brinca de casinha, fazer comidinha, né? Então é essa frequência que o feminino vai trazer para o masculino, né? Tentando reverter algo que foi plantado. Parece que foi plantado aqui uma sementinha no passado recente, através de um grupo. Só que aqui o feminino, por algum motivo, reavaliou isso e resolveu plantar água. Plantar água é fogo, né? Mas é ofertar amor e não aqui algo material. Parece que o feminino tentou diretamente fechar um acordo com o masculino. Só que aqui parece que o feminino reavaliando não é por aí. Então, o feminino vai ofertar aqui água, né? Sentimentos. E daí, isso vai fazer efeito. Tá? Vai fazer efeito. E o feminino vai deixar esse grupo entrar em acordo com o masculino. Tá? O feminino vai ofertar diretamente algo emocional para o masculino. Então, vamos dar um exemplo. O que é ofertar algo emocional? Uma mensagem falando que ama, que gosta, que parabenizando. Um exemplo. Por quê? Porque o feminino, no passado recente, deixou um grupo, né, ou expôs ali, deixou um grupo trazer algum tipo de informação do feminino. E não deu certo. Não deu certo. Sabe, através de um grupo, o masculino recebeu alguma coisa do feminino. Alguma coisa material mesmo. Exemplo, um presente, um convite, um valor, mas não deu certo. Então, agora o feminino, com essa segunda estratégia, né, entra com a energia de água e deixa que esse grupo abasteça o masculino materialmente. Então, direto, tá? Então, o que essas pessoas quiserem oferecer para o masculino ali
vai trazer mais resultado do que esse grupo falar pelo feminino. Não deu certo isso. Então, aqui muda a estratégia do feminino. Vamos ver aqui qual a intenção do masculino com o feminino. 9 de copas. Tá vendo? E o 5 de paus. Aqui, eu vejo que a estratégia, né? O que o masculino quer, a intenção é finalizar com um conflito ligado ao material. E o 6 de copas. Só que entra essa energia antiga, lembra? Então, aqui, o masculino, ele quer resolver alguma coisa da maneira antiga, com o feminino, tá? Que seria essa comunicação direta, vamos resolver direto. Só que aqui o feminino não. O feminino vai deixar um grupo intermediar e esse negócio material deixa um grupo. E aqui o tete a tete do masculino com o feminino tá ligado com o emocional. Então tem uma troca de emoção que vai acontecer. Então o masculino ele vai ter que aceitar essa água do feminino, mas de uma maneira diferente. Porque é uma maneira aqui que traz algum tipo de realização para esse masculino. O masculino ele consegue se sentir realizado emocionalmente. Tá? Só que finaliza essa energia aqui de troca, né? Do feminino dar alguma coisa, abastecer, nutrir o masculino. Até porque na cabeça do feminino, o masculino está no rei de ouros. Então, ele não precisa dessa frequência aqui. Vamos ver o bloqueio do feminino. 6 de paus e o louco. O bloqueio tá no feminino continuar com aquele modus operandi antigo, né? De tentar entregar esse nutrir, esse tempo para o masculino. Isso daí já não vai funcionar mais, tá? Vamos ver o desafio. 6 de espadas e a grande sacerdotisa. O desafio aqui do feminino tá em mudar de direção, se afastar desse... Parece que o masculino, ele quer ter esse confronto com o feminino. Ele quer, sabe? Ele quer resolver alguma coisa. Só que é o que eu disse, o masculino ele quer do antigo jeito. E do antigo jeito vai dar conflito, vai dar discussão, vai dar dor. E o feminino ele tem esse conhecimento aqui, tá? Que foi passado espiritualmente aqui, até pela linhagem do feminino, tá? Sobre olhar para dentro, o silêncio. O feminino já tem as informações. Então, tem que olhar para o horizonte, ó. Tá vendo aqui? O 5 de espada. Para o feminino, já está mais que resolvido. Então, o feminino vai seguir em frente. Esse é o maior desafio. O silêncio, né? Vamos ver a bênção do feminino. O mago e o pendurado. Aqui tá nítido para mim que essa configuração aqui mostra o feminino manifestando algo de outra perspectiva. Então, aqui o feminino conseguiu olhar a situação de outra maneira e vai manifestar algo totalmente diferente. O masculino não está esperando esse tipo de atitude do feminino, porque assim não é previsível. Não é mesmo. Essa nova manifestação do feminino vem de um campo espiritual mesmo. Aqui o feminino conseguiu olhar a situação de um prisma diferente. Então, aqui o que vai ser manifestado
daqui para frente, busca o equilíbrio de ambos, mas é algo assim que não é nada igual antes, tá? Então tá falando que essa manifestação do feminino foi visto a nível espiritual, não tá na matéria, tá? Vamos ver o bloqueio do masculino. 10 de copas. E o 3 de copas. E a morte. Ó, vamos lá entender isso aqui. Porque tá bloqueado pro masculino receber desse grupo, dessas amizades, o amor, tá? Nina, sossega. Ó, tá bloqueado. Então, aqui o masculino ele vai passar por uma morte ligada a esse grupo, tá? Esse grupo não vai poder mais ofertar água para o masculino, tá? Vamos dar um exemplo. Se o masculino tinha amizade com uma pessoa e essa pessoa abastecia esse masculino emocionalmente como se fosse da família, vai ser bloqueado isso. Porque o masculino ele só vai poder receber amor do feminino divino dele. Então não vai ter mais a energia de terceiros. O que vai ter na energia do masculino de terceiro é algum tipo de abastecimento material. Então pode ser ligado ao trabalho, a tempo, dedicação. Então aqui o masculino vai ter a limitação. O masculino vai ser limitado. Lembra que eu falei do bloqueio de justiça? É para segurar o masculino. Porque aqui vai ser muito bem distribuído. O feminino vai conseguir fazer isso. Porque o masculino, ele estava disperso. Ele estava recebendo de muitos lados, sabe? Estava conflituoso isso. Então, agora o feminino compreende, então ele vai bloquear, né, as verbas, vai bloquear a parte de dispersar emocionalmente. Então, o masculino ele só vai aceitar do divino, só vai conseguir aceitar de uma pessoa a energia água e a energia de inspiração, só de uma pessoa. Agora, materialmente, o masculino vai ter um suporte de um grupo. Vocês conseguem entender o que está sendo feito? E a energia de escorpião, aqui é doença ou monetário, tá? E tem um desapego. O masculino ele vai ter que desapegar de um grupo familiar, tá? Vai ter que desapegar. Vamos ver aqui o desafio do masculino, o sol e o 8 de ouros. É isso mesmo, tá vendo que tá vindo uma energia de criação, de leão? Então, o masculino aqui vai receber uma grande liberação. Aqui o poder da criação do sol masculino, ele vai se fortalecer. Aqui a nível de trabalho, aqui tem um fortalecimento e um foco. E tem uma energia ligada ao social, às amizades, a um grupo, a criação. O masculino ele vai ser forçado a focar, tá? Eu tô vendo assim que essa formulação do feminino, nessa nova estrutura social, tá muito bem dividido as coisas. Tá muito bem separado. Então, o masculino ele vai ter essa energia do trabalho, energia do amor, energia da saúde, porque estava uma salada isso aqui. Uma salada. Então, por isso tanto conflito. Então, entrava na parte do trabalho,
um monte de gente ali se relacionando, sabe? Romanticamente, uma bagunça. Tô dando exemplos, gente. Então, agora vai ser distribuído tudo muito certo, tá? E vai ser um desafio para o masculino, porque isso tem a ver com a renovação da energia masculina, né? A virilidade. Vocês não ligam porque é download. Depois eu volto ao normal. Então, vai mexer com a parte viril desse masculino, tá bom? É isso. Vamos ver a bênção do masculino com o feminino. O As de Copas. Eu acho que esse As de Copas saiu na leitura passada. Gente, eu não tenho dúvida que o que está sendo feito é a restauração das bases. Na verdade, a atualização das bases. Porque a base de tudo é água. É água. Tá? H é água. Então, a gente está trabalhando com essa purificação. Então, para a gente criar algo mais puro, mais limpo, tem que ter essa despoluição. E aqui é o As de Copas. Então, tem essa frequência dessa nova aliança, de uma aliança verdadeira, pura, intacta. É a comunhão, porque o As de Copas é a comunhão com o divino, tá? E aqui, ó, sai essa frequência da rejeição, do abandono, da dor, tá? Da dor. O feminino, ele recebeu orientação sobre isso, sobre a ferida, a necessidade de purificar. Então, aqui está falando que esse novo medicamento, porque é como se o feminino ele criasse um novo medicamento, tá? Totalmente, assim, é algo novo, como se fosse uma descoberta, sabe? Que só o feminino viu. Vamos ver aqui o bloqueio do feminino com o masculino. 6 de copas, tá vendo? Isso aqui é passado. Passado. E o rei de copas. Passado. Tá bloqueado. E quando eu falo passado, é o modus operandi. Do jeito de amar, do jeito de se relacionar. Sabe? Essa energia de contribuição ali, sabe? Ligada à infância, tá bloqueado isso aqui. Tá bloqueado mesmo. E aqui tá falando muito do trabalho. Eu não sei se não é, claro, tem a ver com isso, mas porque é tão claro que parece que é implantado, né? Mas aqui parece que o masculino ele tinha uma certa dificuldade de separar mesmo o trabalho do relacionamento. Então tinha uma mistura, provavelmente muitos masculinos se relacionando no trabalho e com esse ar de dúbio, sabe, assim. Vamos ver o desafio do feminino com o masculino. 4 de ouros e o As de espadas. O desafio aqui é cortar essa antiga estrutura, esse apego, soltar essa nova verdade, essa nova estrutura. É o maior desafio mesmo, né? E buscar algo novo. Vamos ver a bênção do feminino com o masculino. A roda da fortuna, mudança inesperada, que traz aqui o retorno da água, da rainha de copas e o 10 de espadas.
Aqui fala que tem uma situação que volta a acontecer. Aqui, e eles falam que isso é para o bem. Uma situação negativa que volta a acontecer. Entre o feminino e o masculino. Que aqui vai trazer algum tipo de exposição da morte do feminino, tá? Traz algum tipo de exposição ou da morte do masculino, né? E o feminino tendo que trabalhar com essa energia de água, de restauração e a energia da rainha de ouros também, do as de paus e do diabo. Aqui fala que essa situação que volta a ocorrer é como se fosse um sepultamento da energia ar aqui. E daí entra aqui a energia feminina com água e terra, tentando manifestar outra coisa, né? Eles estão falando que é como se fosse mexer com a parte do núcleo da Terra, alguma coisa assim, que muda as estruturas, muda os metais. Eles estão falando muito dos metais. Pode ser que mais para frente apareça, identifique algum tipo de metal diferente, e esse metal vai ser usado em algum medicamento para uma doença que está saindo, tá sendo catalogada agora, tá? Pode ser que seja isso. Mas, assim, a nível geral, tá falando que a frequência está mudando, a composição na atmosfera, tem alguma coisa mudando. E quem vai colocar se isso é mais ou menos, a mistura que está sendo feita, né, nessa nova composição, quem está fazendo é o feminino. Mas aqui fala que primeiro vai ser exposto o fim do masculino, né? O fim, assim, desse formato do masculino. Interessante. Vamos ver aqui o bloqueio do masculino com o feminino. O imperador, tá vendo? E o mundo. Então, essa antiga versão do imperador tá bloqueada, né? Porque o masculino desafio vai ser o sol. Então, é a nova frequência do masculino, né? Esse novo, essa energia viril nova. Então, tá bloqueado o masculino. Fechou um ciclo aqui. Fechou um ciclo. Vamos ver o desafio do masculino com o feminino. 9 de espadas e o 2 de copas. É isso mesmo, gente. Sabe o que vai ser exposto aqui? A morte do masculino? É o que o masculino está temendo. Esse 2 de copas não vai acontecer. Então, o masculino aqui, o pesadelo do masculino vai acontecer, que não é a troca, tá? Então, assim, o que está perturbando o masculino hoje vai acabar acontecendo, que é essa energia de não acontecer o 2 de copas e acontecer o sol, que é uma energia aberta, de liberdade, de amizade, de liberação. Tá? E não essa energia aqui de conexão. Vamos ver a bênção do masculino com o feminino. Os 5 de ouros
e a torre. A bênção aqui que rompe uma estrutura mesmo, porque é uma estrutura falida, né? Uma estrutura que foi construída, mas faltando informação, faltando algum tipo de eles estão falando composição. Tá faltando algum tipo de minério, tá faltando alguma coisa nessa estrutura, né? Por isso a casa pegando fogo aqui. O rei de copas e a estrela. Aqui, essa desconstrução guiada pelo espiritual porque falta algo na composição. Trazendo aqui até mesmo a fragilidade nossa humana. E o 10 de paus. Isso gerando muito peso e a energia de água. E a rainha de paus. Vai ter uma nova ativação. Tá? Dentro dos próximos 28 dias, vocês se preparam aí que vai ter uma nova ativação. Porque o masculino tá doente. O masculino ele tá numa energia de falta, tem algum tipo de deficiência. E assim, a nível profundo tá ligado aos materiais. E o feminino ele tá sendo preparado aqui, tá soltando uma estrutura para poder receber o que precisa para passar para o masculino. Tá? Então vai ter uma nova ativação nos próximos 28 dias. 7 de copas, o 10 de ouros e o mundo e a morte. Olha, vai acontecer aqui uma revolução na energia ar, viu? Vai acontecer uma revolução, porque aqui fala que finaliza uma influência muito negativa de água na vida do masculino, mas muito negativa. E aqui também essa falta de composição de nutrientes que estava faltando no corpo físico nosso vai ser suplementado, eu posso usar essa palavra, vai ser suplementado isso. E devido a essa suplementação vai acontecer com o acasalamento energético, que eu falo que é a ativação espiritual, né? É como se você, o divino feminino e masculino, tivesse um acasalamento ali, uma troca de fluido, e ali vai ser nutrido, suplementado, né, através desse acasalamento masculino, porque vai ser injetado no feminino primeiro, tá? E aqui fala que o feminino vai ter uma expansão junto com o masculino. Eu acredito que vai ser os dois juntos, através desse acasalamento, tá? Vai ser os dois juntos que vão chegar no ápice da suplementação, assim. É como se também o feminino só conseguisse suplementar isso que também falta em si com a ativação do masculino, né? Então, quando entra em contato com o masculino, ativa esse metal no feminino que já foi injetado.
que o feminino nem tem ativado mais, mas é só através do contato. Vocês conseguem entender? E daí vai ter uma expansão aqui, tá? É como se o feminino e o masculino renascesse. Ó que lindo. A energia da rainha de ouros, a justiça, Libra aqui, e o 2 de ouros. Aqui vai ter uma troca. Aí depois a gente entra na energia da morte, que é uma energia do renascimento, que é muito difícil. Aqui a gente passa por um momento de grande superação para nascer. Então, assim, essa próxima ativação que vai acontecer entre o masculino e o feminino vai ser muito intensa, porque vai mexer aqui a nível prático, vai mexer muito com questão de doença, questão jurídica, questão monetária. É aqui bem profundo. Essa ativação ela vai trazer um equilíbrio diferente para a matéria, né? É uma que vai mexer com a energia do desapego aqui, emocional, porque veio muito escorpião. Então, aquelas manipulações emocionais, até mesmo algum tipo de suborno dentro do trabalho, sabe? Tem umas coisas ligadas a envolvimento emocional, dinheiro, que não vai acontecer mais. Também tem coisas ligadas à prostituição, extração de minério, petróleo, transações entre bancos. Tem muita coisa que não vai acontecer mais. Parece que o que ficava muito abaixo do solo vai ser purificado, não vai ficar mais na dark web. Gente, eu tô passando mensagens aleatórias, eu acho. Tá? Para quem for, sabe que é. Então, aqui, tanto o feminino quanto o masculino vai receber uma descarga muito grande de informação, porque a gente tem a carta do mundo, tá? Que vai abrir alguma coisa e ela tá lendo algo muito importante. Vai abrir algo muito importante, tanto para o masculino quanto para o feminino. Tem uma grande conquista e um grande fechamento de ciclo aqui. E uma expansão de consciência. Gente, essa próxima ativação que vem dentro de 28 dias é coisa grande, hein? É coisa grande. Vocês podem ter certeza. Tá? Porque aqui vai mostrar a morte do masculino, mas ao mesmo tempo, aqui uma grande revelação vai ter. Vamos ver aqui futuro imediato, feminino com masculino, 7 de paus e o pendurado. É aquilo que eu falei, o feminino depois de um momento de isolamento, sofrimento, virado de ponta cabeça, o feminino vai enxergar alguma coisa e vai falar, é isso, vamos lutar. O feminino ele vai lutar pela causa, sabe? Ele vai enxergar algo que outra pessoa, o masculino não enxergou. Vamos ver aqui, futuro próximo, pendurado e o as de espadas. Tá vendo como eles estão falando? O feminino agora, nesse momento, ele tá no pendurado junto com o as de espadas. Ele tá virado de ponta cabeça, vendo uma situação de outra maneira. Tem uma verdade, vai atingir a iluminação. Passando isso, o feminino já cai no 7 de paus. O feminino vai à luta, vai defender suas convicções.
Vamos ver futuro imediato masculino. Rainha de paus e o 2 de copas. A ativação espiritual está prestes a acontecer. Próximos passos, futuro próximo. O 8 de espadas e a morte. Aqui fala que vem aqui um momento de grande superação aqui para o masculino sem entender nada. Vai acontecer a ativação. Tá mais perto do que vocês imaginam, a ativação. Porque essa ativação vai fazer aqui com que ambos saiam dessas crenças limitantes. Eu creio. Vamos ver aqui, feminino. O feminino tá se entregando aqui. Tem um reajuste aqui. Eles estão falando que tem uma surpresa aqui, um reajuste. Tá chegando a hora. Tá chegando a hora. Reconectando e curando. É isso mesmo. Aqui tá falando de milagre. Milagres. Milagres. Feminino. Preocupado, vários assuntos pendentes. E parece que não tinha interesse. Agora o feminino eu vejo aqui que vai. Aqui a gente consegue ver uma estrada em cima da água que foi construído, tá vendo? Aqui o feminino ele vai conseguir estruturar algo que não estava estruturado, tá? E consertando erros aqui. O feminino vai voltar a organizar aqui, a ativa. Vamos ver aqui. E o masculino, ele vai se surpreender com o resultado aqui, que alguma coisa que o feminino vai fazer, o masculino não tá preparado, porque o feminino vai reparar alguma coisa. O masculino, ele vai ver o tamanho do feminino, tá? Ele vai conhecer, ele vai saber o tamanho de Gaia, tá? A força de Gaia. E essa ativação vai acontecer mais próximo do que vocês imaginam, viu? Do que a gente imagina, né? Então é isso, gente. Eu vou parar por aqui, já deu 1h18. É isso, um beijo no coração de vocês, se cuidem e até a próxima. Deixa o like, comentem no vídeo, se inscrevam no canal. Tchau, tchau.